Oi. Então nós vimos aí sobre essa fase inicial da Baixa Idade Média, né, do século XI, XII e XIII, uma fase então marcada pelo desenvolvimento das cidades, do comércio, o renascimento comercial e urbano, motivada aí sobretudo pelo crescimento populacional, e também foi uma fase marcada, também em razão do crescimento populacional, marcada aí pela expansão feudal, na expansão da civilização ocidental sobre territórios, em especial sobre territórios não católicos. Foi o caso da reconquista cristã da Península Ibérica e foi o caso das cruzadas no Oriente. A reconquista cristã na Península Ibérica acabou sendo bem sucedida, né? A área foi incorporada ao mundo ocidental com a criação de novos reinos católicos, como Portugal, Castela e Aragão, e a expansão na direção do Oriente Médio fracassou. As cruzadas do Oriente Médio não conseguiram dominar por muito tempo aquela região. Porém, acabaram incentivando ainda mais o desenvolvimento do comércio entre a Europa e o Oriente Médio. Uma outra coisa que chama atenção também sobre essa fase inicial da Baixa Idade Média é que diversos monarcas tentaram centralizar o poder, passando por cima da autonomia dos senhores feudais, do poder local dos senhores feudais, e desafiando também o poder internacional do papado, do Papa, né, da Igreja, não da Igreja Católica, mas o poder do Papa sobre a Igreja e sobre, né, os próprios monarcas, porque teoricamente o Papa estava acima, né, dos monarcas, chamado poder universal dos papas. E, claro, os monarcas vão sofrer resistência. Resistência da nobreza, que não queria perder seus privilégios, autonomia, o poder local, e do Papa, que não queria perder a sua liderança, né, internacional, a sua liderança, que a gente chama de supranacional, acima dos países das nações. E um caso bem emblemático disso foi o caso da Inglaterra, onde o rei inglês, o rei João, chamado de João Sem Terra porque ele havia entrado um conflito na França, e na época os monarcas da Inglaterra tinham feudos na França, e ele perdeu essa guerra e perdeu várias terras na França, então ficou apelidado de João Sem Terra. O João Sem Terra é aquele monarca, aquele rei vilão dos filmes do Robin Hood, né? Era o irmão do rei Ricardo, Coração de Leão, que estava lutando lá nas cruzadas no Oriente Médio. Quando ele estava voltando das cruzadas, acabou sendo capturado lá na Alemanha, foi aprisionado, e o João Sem Terra aproveitou e tentou se manter como monarca da Inglaterra. Bom, mas o João tenta criar uma monarquia mais centralizada e, com isso, claro, entrou em atrito com a nobreza local. Os nobres revoltaram contra o rei João Sem Terra, contra o rei João I, e o rei foi derrotado nessa revolta, não conseguiu, num primeiro momento, debelar, sufocar a revolta, e o João Sem Terra foi obrigado a aceitar um documento elaborado pela nobreza, um documento muito famoso chamado Magna Carta, que vocês têm aí destacado. A Magna Carta de 1215, que o rei foi obrigado a jurar e que estabelecia os direitos, autonomias, liberdades dos ingleses, sobretudo da nobreza inglesa. Era um documento elaborado e tendo como foco a nobreza inglesa, e que com isso reduzia ainda mais, ou confirmava, né, a redução, a limitação do poder do rei. O rei João depois passou por cima desse documento, né, tentou centralizar novamente o poder, acabou morrendo nessa tentativa. Outros monarcas tentaram fazer a mesma coisa, a nobreza se reorganizou, né, depois de uma outra rebelião, estabeleceu o famoso parlamento em 1265. O parlamento não era o parlamento de hoje ainda não. Hoje o parlamento é um órgão legislativo, né, que equivale mais ou menos ao nosso Congresso Nacional. Mais ou menos não, equivale ao Congresso Nacional, o poder legislativo, né? Mas o parlamento, na época, ele era um órgão consultivo, que o rei convocava quando ele precisava criar impostos ou tomar uma outra decisão importante que afetaria, né, todos os súditos. E o parlamento é que autorizava isso. Ora, controlando os impostos do rei, o parlamento controlava as finanças do rei. Controlando as finanças do rei, o parlamento, na verdade, controlava o poder militar do rei, porque para o rei poder sustentar um grande poder militar, um grande exército, ele precisaria de muito dinheiro, oriundo dos impostos. E se o rei não tivesse um grande exército controlado diretamente por ele, não tinha como impor a sua autoridade sobre o país. Então, controlando os impostos, controlava as finanças, controlava o poder militar do rei, controlava o poder político do rei. O parlamento, vocês estão vendo, ele foi imposto ao rei Henrique III, né, que foi um outro monarca que tentou centralizar o poder e agir passar por cima da nobreza. No final do século XIII, esse parlamento se dividiu em duas câmaras.
a Câmara Alta, a Câmara dos Lordes, formada pela aristocracia, a grande nobreza inglesa, e a Câmara Baixa, ou Câmara dos Comuns, formada pela pequena nobreza, cavaleiros, e incluía também a burguesia da Inglaterra. Então, a gente tem aqui um exemplo famoso da nobreza reagindo, e na época também a burguesia reagindo contra uma tentativa, a gente pode falar tentativa precoce de centralização política. Isso na fase inicial, né, da Baixa Idade Média, século XI, século XII, século XIII. Muito bem, quando a gente entra então no século XIV, século XIV ao século XV, a gente entra na fase final da Baixa Idade Média, a segunda fase, que ao contrário da fase inicial, essa fase final foi marcada pela crise da civilização ocidental feudal, que muitos chamam de crise do século XIV, que na verdade foi até o século XV, né? Ou crise geral do feudalismo, simplesmente crise do feudalismo. Por que aconteceu isso? Eu coloquei assim para vocês da seguinte maneira: as origens da crise, né, os motivos da crise, coloquei primeiro um fator estrutural, que é uma visão de muitos historiadores, que aparece aí no PAIS, aparece, né, em vários vestibulares, que fala que essa explicação diz o seguinte, que havia um problema estrutural na própria civilização ocidental medieval, que era o seguinte: a tecnologia agrícola utilizada na época era a mesma desde a Alta Idade Média. Ela foi uma novidade na Alta Idade Média, aumentou a produção de comida e permitiu o crescimento populacional. Mas ao longo da Baixa Idade Média, século XI, XII e XIII, ela permaneceu inalterada. Então, o que era novidade até o século X, passou a ser uma coisa ultrapassada a partir do século XI, século XII. A população continuou crescendo, mas a tecnologia agrícola não foi alterada. Resultado, a produtividade agrícola, a produção de comida no Ocidente medieval, foi ficando defasada em relação à população que não parava de crescer. Uma população que crescia, uma produção de comida que não acompanhava o crescimento populacional. Resultado, escassez, alta de preços e fome. Isso vai gerar um problema sério na Europa. Então, coloquei ali para vocês, crescimento populacional, comercial e da demanda em uma economia pré-moderna com produtividade limitada. Técnicas agrícolas ultrapassadas. Havia outro problema também estrutural, que a Europa não aumentou o consumo de moeda, porque o comércio tinha se desenvolvido no século XI, XII e XIII, então aumentou a procura por ouro, por metais preciosos, ouro e prata. Só que a Europa produzia pouco ouro e pouca prata. Além disso, a Europa importava muitas especiarias e produtos de luxo do Oriente, que pagavam com esse pouco ouro e prata que possuía. Resultado, os governos os monarcas, os senhores feudais foram emitindo moeda com pouco ouro e com pouca prata, moeda desvalorizada. E o resultado foi inflação. Havia escassez de comida, né, e escassez de ouro e prata, moeda desvalorizada, resultado, os preços dispararam, a inflação foi corroendo a economia europeia. Ora, com a inflação, a renda dos senhores feudais foi diminuindo. Ele gastava, né, com seu exército, com uma vida de luxo, com castelo, com expedições para as cruzadas e tal. Então, na medida em que a renda feudal diminuía, porque as despesas dos senhores feudais estavam aumentando e a inflação estava elevando essas despesas, os senhores feudais foram aumentando a exploração sobre os camponeses, exigindo mais taxas, impostos, corvéia, trabalho forçado, e o camponês, atingido por aquela crise econômica, tendia a se revoltar contra os senhores feudais. Então, olha só, um problema estrutural gerando um problema social, ok? Uma possível solução seria conquistar mais territórios para a população excedente e aumentar a produção, mas nós vimos que a reconquista cristã na Península Ibérica estava sendo bem sucedida, mas a área era relativamente pequena, e as cruzadas no Oriente acabaram fracassando. E a expansão na direção do leste europeu, que poderia ter sido uma saída, era impossível naquela época. Por que razão? Porque o Império Mongol controlava grande parte da Rússia, né, chegando ali até boa parte ali da Europa Oriental. Era uma barreira contra a expansão europeia, expansão territorial, né? Então o Ocidente ficou meio fechado numa região onde a população crescia e a produção de comida não acompanhava o crescimento populacional, uma crise estrutural. Agora, eu chamei a atenção também no esquema para fatores conjunturais, das circunstâncias do momento, né? Do contexto daquele momento. Então, por exemplo, ocorreu um problema que os europeus não tinham como resolver. Mudanças climáticas no início do século XIV, que os especialistas chamaram de pequena idade do gelo, que começou aí por volta de 1300, se estendeu até 1850. Né? Essas mudanças climáticas atingiram duramente as colheitas na Europa. E a produção agrícola, que já era insuficiente, caiu ainda mais.
piorando a situação, né, de escassez e gerando mais fome. Um outro problema, a peste negra, a peste bubônica, que tem origem lá no norte da China, na Mongólia, chegou na Europa nessa época, por causa do desenvolvimento comercial, em parte. Porque o contato entre China, né, entre o Extremo Oriente e Europa, via diversos intermediários, né, no meio do caminho, esse contato aumentou. E a peste negra foi acompanhando as rotas comerciais e chegou na Europa. Em que área da Europa chegou primeiro? Na Itália, que era o grande centro comercial, e da Europa foi difundida por várias partes do continente europeu, gerando uma catástrofe, né, sanitária. Outro problema também, o Império Bizantino, no século XIV, século XV, entrou em colapso diante do avanço dos turcos otomanos, que foram gradualmente conquistando o território bizantino e conquistando áreas importantes que vendiam especiarias para a Europa. Os turcos continuaram vendendo especiarias. Os turcos continuaram vendendo especiarias, só que o preço foi aumentando, né? Gerando mais dificuldade comercial para os europeus. Teve um outro problema que eu vou explicar quando for falar mais detalhadamente, quando eu falar da Reforma Protestante do século XVI, que foi o cisma do Ocidente. A Igreja Católica, o pessoal se dividiu, rachou nessa época. Surgiram dois papados rivais, um que permaneceu em Roma e o outro na cidade francesa de Avignon. E um papa falando que o outro era o anticristo, que não era o papa legítimo, gerando então uma crise espiritual de grandes proporções, num país, numa civilização altamente religiosa, que era a civilização europeia, né? Católica europeia. Resultado, as heresias foram se propagando nesse momento, questionando dogmas da Igreja Católica, a própria estrutura da Igreja, né? Questionando a própria liderança do Papa. Então a gente vai ter uma crise econômica, né? Uma crise social, uma crise espiritual, né? E uma crise que vai ser uma crise política. O quadro geral foi um quadro de escassez de comida, de metais preciosos, uma escassez de terras, de fome, de epidemia, né? Conflitos sociais e políticos, desorientação espiritual e expectativas apocalípticas. Eu coloquei para vocês uma sequência, né, dos principais acontecimentos dessa crise do século XIV. Grande fome, a peste negra, né, revoltas camponesas, conhecidas como Jaquerie, né, heresias e tal, e as guerras feudais, que eu vou explicar mais detalhadamente numa outra aula. Na outra aula eu vou explicar para vocês detalhadamente a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. Por enquanto, quero parar nesse quadro da crise do século XIV para a gente, na próxima aula, retomar falando das guerras feudais e das consequências dessa crise. Ok? É isso aí, pessoal. Prazer em revê-los e a gente continua o nosso assunto na próxima aula, encerrando, aí sim, a Idade Média. Tudo bem? Tchau. Até a próxima. Saúde e paz para todos.